Fala galera, graça e paz. Olha só, é para a honra e glória do Deus eterno que nós estamos começando mais um Teologia 2.0. Né? Você já sabe que esse é o nosso programa de teologia jovem. Aqui a gente discute temas mais variados de uma forma, né, teológica, mas de uma forma jovem também, por que não, né? Bom, nós estamos aqui hoje diretamente dos estúdios da MP para gravar mais um programa Teologia 2.0 e o tema de hoje... Mas o tema de hoje eu estou meio com vergonha de falar. Mas antes de falar do tema de hoje, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar a galera primeiro. Nós temos ali no som o Filipão, né, sempre com a gente, temos ali na filmagem o Mestre Júnior, temos ali, eu sou o Duarte Henrique aqui na mesa, tem ali da minha extrema direita o Robertão, dá um oi pra galera, Roberto. E aí, galera? Beleza? E hoje a gente vai ter aqui, sim, não posso esquecer, temos ali o Weslão e o Stanley ali marcando presença aqui, nos ajudando hoje. E a gente hoje, como vai estar tratando de um tema muito específico, que eu tenho vergonha de falar qual que é, a gente está aqui com o Álvaro, que é psicólogo, né? Um conhecimento mais técnico, que vai estar nos ajudando no tema de hoje. A gente já vai entrar direto no tema. Agora vocês estão perguntando qual que é o tema, né? Pois eu vou dizer. A gente vai falar de sexo! Aê! Aê! A audiência do programa vai subir agora! Aê! A audiência vai subir. É comentários bombando! É brincadeira, olha só. A gente vai falar de sexo, mas a gente vai falar, eu vou deixar mais bonitinho o tema. Nós vamos falar sobre sexualidade cristã. Esse é o tema do Teologia 2.0 de hoje, beleza? E aí vocês ficam à vontade para comentar aí embaixo, post, fiquem à vontade. A nossa ideia aqui hoje não é esgotar esse tema, a gente vai estar fazendo dois programas, vai ter esse de hoje e um próximo, porque são várias coisas para se falar, né? Só que a gente não vai esgotar o tema, tá bom? A gente só quer colocar aqui em discussão e cada um aí, né, corre atrás mais à frente. Mas já vamos entrar direto no tema aqui. Eu já vou começar fazendo uma pergunta bem geral para a gente já ir assentando o tema, e eu vou começar fazendo para o Roberto. Roberto, você que foi um jovem criado na igreja, né, nascido no Evangelho, e foi criado numa instituição religiosa, uma instituição evangélica cristã, de um modo geral, como você vê o tratamento dado à questão do sexo e da sexualidade na igreja? Bom, Duarte, do que eu posso recuperar da minha experiência, foram umas 3, no máximo 4 palestras sobre o assunto durante toda a adolescência. Depois, na época de juventude, quase não ouvi falar. Assim, se foi por comentário, alguma coisa assim muito superficial. Rodinhas informais, né? Nas rodinhas informais ou nas que não... Bom, então, assim, na sua ótica foi, no mínimo, foi bastante omissa a igreja, né? Pelo menos na sua formação nessa área. Sim, o que compensa é o lado dos pais, né? Que sempre estão lá, literatura, tem vários autores, o Jaime Kemp, tem outras igrejas que se preocupam também. Você sempre tem aquele amigo que congrega naquela igreja lá, ultra radical, que diz que não pode pegar na mão e tudo mais, mas aí você avalia tudo e retém o que é bom, né? Beleza. E você, Alvo, de um modo geral, como é que você vê essa questão aí do tratamento dado à sexualidade, a questão da sexualidade? Você que também foi um jovem nascido no Evangelho, né, e tem aí um conhecimento um pouco assim, mais técnico do que a gente até nessa área. Como é que você vê, de um modo geral? Na verdade, eu concordo com o que o nosso amigo Roberto está falando, porque na verdade é a mesma coisa que eu vejo na igreja. Pelo menos assim, eu posso falar das igrejas que eu frequentei e de algumas outras igrejas que eu conheço. E, na verdade, é isso. A igreja, ela ignora essa questão. Quando a igreja não trata isso como pecado, quando ela abomina a questão da sexualidade, ela simplesmente não fala, não trata disso com os jovens, com os adolescentes, com as crianças. Isso fica muito resumido, fica mais dentro do departamento de casais, essas coisas, aquelas reuniões que às vezes os jovens nem podem participar, né? Tem a reunião, o jovem não pode nem ir. É uma coisa que é exclusiva para os casais. E uma outra coisa que eu acho interessante, que às vezes eu me pergunto, que eu vejo nas reuniões das igrejas, é o seguinte, das igrejas, eu faço parte das igrejas, eu falo assim, parece que eu nem faço parte, mas eu faço com certeza. Uma coisa que eu vejo e que eu me pergunto é o seguinte, por que sempre quando nós vamos tratar da questão da sexualidade, nós temos que dividir os homens para um lado, as mulheres para o outro lado? Eu acho que sim, esse formato, ele cabe às vezes. Eu acho que ele pode ser interessante para você debater alguns temas, mas eu acho que porque tem que ser sempre esse modelo? Será que existem coisas que, sei lá, os homens podem saber, as mulheres não podem saber? Porque, na verdade, quando você parte para a informalidade, nas conversas de rodas, as crianças crescem em escolas. Nas escolas elas falam de tudo abertamente. É verdade, você tocou num assunto interessante, porque o que a gente percebe é que o meio religioso ele é um meio muito fértil para a criação de tabus, não só nessa área, mas em várias áreas, infelizmente, né? Agora, com certeza, essa é uma área que existem vários tabus. Essa foi uma das coisas que você falou interessante. Eu já participei de reuniões, primeiro, como você disse, que certas reuniões que eram exclusivas para casados.
como se os solteiros da igreja um dia não fossem se casar também. Exatamente. Aí tem aquela coisa, não, que isso não é assunto para ser tratado com um jovem, com um adolescente. Não funciona bem assim. E outra coisa também é o que você falou, essa divisão que se faz, né? Não, menino para um lado e menina para o outro. Acontece que quando o rapaz ou a moça estão lá na escola, é tudo junto. Entendeu? Porque hoje a gente não pode ignorar, a igreja não pode ignorar o fato de que a mídia, né, a internet, televisão, a própria escola, como a gente acabou de falar, os amigos da rua, o sexo ele já não é mais um assunto tão restrito e em forma de tabu como ele era antigamente. Então hoje, ou a igreja, de uma forma geral, assume esse papel de vamos discutir, né, sexualidade, ou então a gente vai ficar sempre à mercê de influências, né, aquela coisa toda. E aí isso já tem uma questão que eu, avançando um pouco mais na discussão, que a gente agora está começando de um modo geral no assunto, a gente vai ir para temas mais específicos mais à frente. Mas eu pergunto então o seguinte, vocês acham então, né, Álvaro e Roberto, que além da omissão, vocês acham que existe em alguns casos a repressão na igreja também? Porque uma coisa é só você se limitar a omitir, tipo aquela coisa, eu não falo. Outra coisa é você, além de se omitir, às vezes falar, e quando falar de uma forma ou errada, não vou dizer errada, mas de uma forma às vezes muito, como você falou, né, associando sexo ao pecado, porque a gente aqui não quer nem ir para o extremo, né, de que tudo pode ser liberar geral, mas a gente também não quer ficar na posição do Vaticano, né, que proíbe tudo, para o Vaticano tudo é errado. Para o Vaticano, por exemplo, sexo é para procriação. A Igreja Católica, por exemplo, proíbe qualquer uso de anticoncepcional, de método anticonceptivo, né? Então, porque eles veem o sexo estritamente para a reprodução. A gente também não pode ir para esse extremo, concorda? Então vocês acham que às vezes chega às raias de uma repressão ou é só uma opinião minha, uma visão minha? O que você acha? Eu acho que a repressão, eu não sei se seria o melhor termo a se utilizar, repressão. Porque, na verdade, o que existe é uma forma superficial de se tratar o tema. Isso quando se trata, quando se tenta tratar. Eu não sei se a repressão ela chega a existir, porque às vezes o tema ele vem e ele não é quer dizer, reprimido. Quando vem o diácono lá durante o congresso, acha o casalzinho lá do lado de fora da igreja, dá uma chapuleta assim, vai pra dentro da igreja, menino, isso não é repressão? Mas é complicado. Sim, mas esse é um contexto diferente, né? Esse é um contexto diferente. Mas esse é o contexto eu acho que não, do eu dia acho a dia. Que existe. Quando é que eu acho nessas questões do dia a dia é que a igreja esqueceu que as pessoas estão inseridas no mundo e elas precisam ter um comportamento exemplar nesse mundo. Agora, que comportamento eu acho que isso às vezes pode ser fruto exatamente da falta de diálogo. Mas olha só, entendeu? Esse tipo de comportamento às vezes. Eu entendo o que o Álvaro está dizendo, de fato. Eu acho que seria um outro contexto, né? Porque ali talvez ele esteja chamando até para a pessoa ir para o culto, né? Nem para dizer agora. Eu acho que existe repressão, sabe quando? Quando na verdade você associa, por exemplo, a sexualidade a conceitos errados. Eu vou só dar um exemplo aqui rapidinho de uma coisa que é verídica, tá? Meu pai pode confirmar para quem quiser. De um pastor muito renomado aqui em Brasília. Eu gosto desse pastor, respeito, é um homem de Deus e tal, mas uma vez ele pisou na bola, na minha opinião. Ele falou numa reunião que haviam jovens presentes, não sei se era uma reunião de ministério, mas foi, eu não vou nem dizer o nome da igreja, o lugar, porque todo mundo já vai saber. Mas esse pastor disse o seguinte, olha, eu me orgulho, falando assim, de nunca ter visto a minha esposa nua. Pois é, eu acho que isso imagina, pelo amor de Deus, isso eu acho que imagina a cabeça do jovem, como é que fica. Meu Deus, eu não vou poder ver minha esposa nua. Esse é o modelo que ele tem, porque ele vai associar nunca ver a esposa nua à santidade. Entendeu? Ele vai e aí, nessa escala, aí meu amigo, tudo vai ser reprimido. Nesse sentido eu concordo com você. Funções sexuais, por exemplo, a adolescência a gente sabe que é uma fase. A gente já vai até para a última pergunta desse tópico, né? Vamos avançar para a última pergunta desse tópico. Aí, na nossa opinião, então, como é que deve ser o desenvolvimento da sexualidade cristã sadia, né? Qual seria a nossa opinião, de um modo geral, sobre o sexo e a sexualidade de uma visão cristã? Então, eu acho que esse tipo de comportamento, por que ele reprime, na minha opinião? Porque o jovem, o adolescente, né, ele já vai associando a sexualidade dele, às vezes, a não santidade, exatamente, a impureza. Aí, às vezes, o adolescente está sentindo passa uma moça, o adolescente sente o desejo e se sente culpado. Exatamente, porque é o que você falou. Não tem como você evitar isso. Porque existe uma fase em que o corpo ele vai começar a falar. E o corpo do adolescente, ele vai começar a sentir desejo, ele vai olhar para a amiguinha dele lá na escola, ele vai se sentir atraído. O desejo, a sexualidade, ela vai vir independente de diálogo ou não. O que pode acontecer é um diálogo que a igreja poderia ter, e assim como o Roberto falou, que a família também tem um papel essencial nisso, não só a igreja,
Mas eu acho que o diálogo ele é uma peça fundamental. É fundamental. Agora, não sei se o Roberto vai concordar comigo. O problema é que muitas vezes os nossos pais, eles não têm independência. Eles vão muito pelo que a igreja cresceram num sistema, como nós estamos falando, que é esse sistema do silêncio. Onde falar sobre sexualidade é errado. Os pais são constrangidos a falar sobre isso. Exatamente, por isso que eu acho que eu acho que existiu uma certa repressão nesse sentido. Às vezes até involuntária. Até involuntária. Ideológico, as pessoas se sentiam assim, reprimidas. Né? Como a gente disse aqui, o menino que sente um desejo normal, não vai orar que passa. Vai orar que passa. Deus fez isso. Vai orar Deus que passa. Foi Deus que colocou, passa pra foi onde? Deus que colocou isso no É uma coisa boa que você está Deus sentindo. Eu acho que o que a gente tem que chegar, né? Então, Duarte, a gente tem que trazer à memória também que o problema dessa questão toda é a depravação. A gente sabe que a sexualidade é uma coisa boa, que todo mundo tem. Não adianta negar que todo mundo tem desejos sexuais, todo mundo tem seus hormônios agindo lá. Ainda bem por isso. Ainda bem por isso. Porque são justamente essas coisas que motivam você a procurar uma outra pessoa. E aí, o que acontece? O homem pecou, caiu, a gente já sabe disso lá desde os Gênesis. E o problema é que a gente não separa, às vezes, o que é isso, o que é depravação e o que é natural. Bom, você tocou num ponto interessante, porque é isso que eu queria dizer aqui também. Porque a gente não está advogando aqui a libertinagem. Com certeza vão ter pessoas que vão ver esse nosso vídeo e vão nos criticar, dizendo que a gente nem deveria estar falando sobre esse tema. Mas eu acho que esse tipo de pensamento é errado. A gente tem que falar sim. Agora, outra coisa, a gente também não está aqui para banalizar o assunto. A gente sabe que é um assunto sério, importante, e tanto é importante que a gente está discutindo aqui hoje. Aí você começa a trazer questões, por exemplo, como é que o cristão vai expressar a sensualidade dele? Bom, aí você entra num ponto chave, só que como eu acho que ali o nosso tempo já está fechando, o que a gente vai fazer? A gente vai rapidinho só colocar aqui o que a gente vai estar debatendo no próximo tópico. A gente vai entrar nessa questão da sensualidade. A sensualidade é uma coisa ruim ou é uma coisa boa? O que é sensualidade? A gente pode, colocar de uma forma bem simples. É uma coisa ruim ou uma coisa boa? E dentro da igreja, como é que funciona essa questão da sensualidade? Né? Aí vocês fiquem conosco e assistam ao segundo bloco do programa, que a gente vai estar falando no final também, o que a gente vai estar falando no outro programa sobre esse tema sexualidade. Beleza? E não se poupe de comentar. Isso, não tenha vergonha.